O classicismo aqui em terras brasileiras acabou ganhando o nome de quinhentismo. Quinhentismo porque, afinal de contas, eram os anos de 1500, coincidentemente, época em que os portugueses colonizadores chegaram aqui nas nossas terras. Foi nessa época que começou a literatura no Brasil, mas não era brasileiro que escrevia, né? Afinal de contas, os povos originários aqui não tinham línguas escritas. Assim, a primeira obra literária escrita aqui no Brasil foi a Carta de Achamento, de Pero Vaz de Caminha. Daí você me pergunta, mas carta é literatura? No caso da Carta de Caminha, sim. Caminha era o escrivão oficial da esquadra de Pedro Álvares Cabral e ele era um profundo conhecedor da língua portuguesa. Por isso, inspirado ali ainda nos moldes clássicos, ele fez uma carta carregada de simbologias, carregada de subjetividade e até com algumas dicas para o rei de Portugal agir aqui na nossa terrinha. Por exemplo, no finalzinho da carta, que é considerada a certidão de nascimento do Brasil, a gente tem a seguinte dica, o seguinte conselho. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar parece-me que será salvar esta gente. Essa gente, no caso, eram os indígenas, e a salvação seria por meio da catequese. E para salvar as almas dos indígenas brasileiros, o rei de Portugal mandou para o Brasil os jesuítas. E dentre esses religiosos estava uma figura muito importante, o padre José de Anchieta. Seguindo os moldes do classicismo, Anchieta escreveu vários poemas em latim para a Virgem Maria e ainda a primeira gramática e o primeiro dicionário da língua tupi-guarani, uma das várias línguas faladas aqui no Brasil. Além disso, ele também usou o teatro para catequizar essas pessoas. Já o teatro escrito por Anchieta era formado por autos, aquele mesmo tipo de peça que era escrito por Gil Vicente lá em Portugal durante o humanismo. Só que aqui no Brasil, os demônios eram entidades das religiões indígenas, enquanto os representantes do bem eram os santos da Igreja Católica. Outros autores do quinhentismo brasileiro são Pero Magalhães Gândavo, que escreveu o primeiro livro de história do Brasil, e também Hans Staden, um marinheiro alemão que passou 2 vezes aqui pelo Brasil e viveu várias aventuras. O seu livro, 2 Viagens ao Brasil, foi um dos primeiros best-sellers da história e acabou criando uma imagem um pouco deturpada do Brasil justamente por causa dos exageros na descrição de criaturas monstruosas e também de aventuras perigosíssimas, como a que o próprio Hans Staden viveu tentando escapar dos índios tamoios, que queriam devorá-lo. Mas se Hans Staden criou uma visão exótica do Brasil, outro autor, Ambrósio Fernandes Brandão, acabou criando um registro bastante interessante sobre o Brasil desse primeiro século de colonização. Os diálogos das grandezas do Brasil envolviam 2 personagens, um que já morava por aqui há muito tempo e outro que tinha chegado agora. E eles iam colocando nesses diálogos os prós e os contras de se viver aqui em terras brasileiras.